tarde. Vamos falar agora de funções específicas. Tá? Nós já falamos aí de função de modo geral. Então, daqui para frente, agora vamos tratar de funções particulares. A primeira dela vai ser a função afim, ou popularmente conhecida como função do primeiro grau. Tá? Então, aqui no livro nós vamos ter as duas notações, função afim ou do primeiro grau. Então, uma ou a outra quer dizer a mesma coisa, tá? Vendo o exercício função afim ou função do primeiro grau, trata-se da mesma função. Então, o que vem a ser uma função afim? Toda função é f, agora repare que nós estamos definindo o conjunto, é o conjunto dos números reais, em R, né? O conjunto de partida é os números reais, o de chegada também é os números reais. Aqui nós vamos tratar daqui para frente só de funções reais, ou seja, o conjunto, o universo nosso é o conjunto dos números reais. Definida por uma fórmula. Qual é a fórmula da função afim? Y ou f de x igual a x mais b. Repare, y ou f de x são as duas notações que nós iremos utilizar. Muitas vezes vamos usar o y, outras vezes vamos usar o f de x, tá? Mas trata da mesma função. Então, o modelo é esse, ax mais b. Repare que o coeficiente, o expoente aqui do x, é 1. Daí o fato dele estar associado a uma função do primeiro grau. Tá? Nós vamos ter função do segundo grau, terceiro grau, quarto grau. E aí é o expoente da variável x. Então, aqui o expoente é 1, então função do primeiro grau. Os coeficientes a e b são reais, tá? O a é diferente de zero, né? Porque se o a for zero, a função vai chamar uma função constante. Então, esse é o modelo. Repare que aqui agora nós temos um modelo. Toda função que tem como modelo essa fórmula matemática, ax mais b, a gente chama de função do primeiro grau. Então, olha os exemplos aqui numéricos, ó. Essa aqui, ó, y igual a 2x mais 1. Então, a primeira coisa, vamos ver, olha o modelo. Ó. É um número multiplicando a variável x, no caso aqui o x, mais um termo constante. Então, esse número que está multiplicando o x, aqui no nosso modelo, ó, nós estamos chamando de a, então aqui no caso a é 2, é importantíssimo você saber disso, tá? E o b é o 1. Ó. Repare mais uma vez, ó, a é o termo que está multiplicando o x, tá? Não é quem é o a? 2x, não, é só o número que está multiplicando a variável x, a variável independente. Nessa outra, aqui de baixo, y é igual a 2x, ó. Então, o a é 2 e o b, que não tem aqui, né? O b você não está vendo, o termo está sozinho, no caso é 0. Essa outra aqui, ó, quem é o a, quem é o b. Repare, está menos x mais 1. Então, você vai dizer é menos x? Não. O número que está multiplicando o x aqui é 1. No caso, menos 1. Então, é menos 1 e o b é 2. Tá? Então, antes de qualquer coisa sobre função do primeiro grau, é bom você se atentar a esses dois coeficientes aqui, o a e o b. Essa outra, o a aqui é 1 e o b é 0, tá? E essa outra aqui, que não tem o termo x. Então, no caso aqui, o a é 0 e o b é 3. Ó, todas as funções, particularmente com exceção dessa última aqui, elas são funções afim. Tá? Então, a função afim é esse primeiro exemplo aqui, essa outra. Mas essa aqui, particularmente, ela recebe um nome especial. Além de ela ser função afim, ela também é chamada de função linear. Tá? Reparou? Quando é que uma função é linear? Quando o coeficiente b dela é 0. Tá? Então, é um caso particular da função afim, ela continua sendo função afim, mas recebe esse nome particular aí, que é linear. Aí, olha para essa daqui, f de x igual a x, ou y igual a x, ó, em que o a é 1 e o b é 0. Ela é uma função linear, porque o b é 0, mas, além disso, ela é conhecida mais como função identidade. Tá? Identidade.
Então, ó, função linear ou identidade. Essa especificamente, y igual a x. E essa que o a é zero, né, o y é igual a uma constante, a gente chama de função constante. Então, repara, com exceção da função constante, as outras todas são funções afins. Particularmente essa que o b é zero a gente chama de linear, que ela é uma função, a gente fala que é proporcional, tá? E essa que é a função identidade, em que o a é 1 e o b é zero. É uma função linear, mas particularmente a gente chama ela de função identidade, tá? Então, ó, toda função afim, de maneira geral, tá aqui, ó, ax mais b, é importantíssimo que nós compreendamos bem cada letrinha dessa, no caso A e o B. O A, a gente chama de taxa de variação, que eu botei aqui taxa de crescimento ou decrescimento, mas pode ser chamada simplesmente por taxa de variação. O que é isso? Essa taxa de variação. Essa taxa de crescimento ou decrescimento, porque as funções linear, as funções afim, aliás, elas têm, o que caracteriza uma função afim é porque essa taxa de crescimento dela é constante, tá? Então, grave bem isso, ó. Taxa de crescimento constante, ou decrescimento, né? Ela pode, crescimento aumentar de forma constante e decrescimento ela pode estar diminuindo de valor constante. E o coeficiente b é o valor inicial da função. Geralmente é o valor do y quando o x é zero, ó. Quando você atribui o valor x aqui igual a zero, então esse a vezes x vai dar zero, o que sobra é o b. Muito comum na física, a gente diz valor inicial, tá? Essa função aqui é muito usada na física ou em outras disciplinas, né, na economia ou outras. Então, função, aqui o b é como valor inicial. E aqui para nós é o valor do y quando o x é zero. Então, ó, voltando para a taxa de crescimento ou decrescimento. Olha para essa função aqui, ó. Y igual a 2x mais 1, onde o A é 2 e o B é 1, tá? Você vai entender o que é taxa de crescimento. Se eu vou atribuir alguns valores do x, vou pegar uns valores aqui seguido. Tá? Vou pegar aqui, ó, menos 1, valor de x, ó, tá? Menos 1, vou pegar 0, 1, 2 e 3, só para você ver, ó. Então, ó, quando nós formos calcular o valor do y, que é 2x mais 1, repare, 2 vezes menos 1 mais 1. Isso aqui dá menos 2 mais 1. Isso dá menos 1. Quando o y é zero, x é zero, tá? Isso aqui para x igual a 1. Eu estou seguindo aqui a ordem. Para x igual a zero, então vai ficar 2 vezes 0 mais 1. Então o y vai dar 1, porque 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1 dá 1. Quando o x é 1, o meu y vai ser 2 vezes 1 mais 1, que vai dar 3. Quando for 2, o meu y vai ser 2 vezes 2 mais 1, que vai dar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Quando for 3, vai ser 2 vezes 3 mais 1. Então, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Agora, observe, ó, essa sequência aqui, ó. Aumentando o valor do x, ó, em uma unidade, repare, ó, o valor do y, que são esses aqui, ó, ele está aumentando de 2 em 2, ó. Então, olhe para essa sequência aqui, ó. Olhe para cá, ó. 1, 3, 5, 7. Repare, eu tenho um crescimento aqui, porque está aumentando, né, do menor para o maior, e ela está aumentando de forma constante, ó. Do 1 por 3 aumentou 2, do 3 por 5 aumentou 2, do 5 por 7 aumentou 2. De modo que se eu tivesse o próximo valor aqui, eu tenho certeza que seria 9, ó. Então, ó, o que caracteriza a função afim é porque ela tem essa característica, ó, a taxa de crescimento dela é constante, ó. O que quer dizer isso? Ela está aumentando, o valor da função é o y, tá, ó, está aumentando de 2 em 2, tá? Então, depois, vamos fazer mais exemplo no próximo vídeo.